Olá, sexto ano. A nossa aula de hoje é sobre os povos americanos. E antes da gente adentrar o assunto sobre os maias, astecas e os incas, a gente vai tratar da região onde eles moravam, que essa região vai ser denominada de Mesoamérica. A Mesoamérica ela vai compreender países aí como El Salvador, o México, e ela vai se localizar ali naquela região do Golfo do México, tá? E aí eles também são considerados o berço da civilização americana ou a civilização pré-colombiana, que era como eram denominados, devido a eles estarem aqui presentes antes da chegada dos europeus. Então, as civilizações que iniciaram o processo de ocupação do território americano, a primeira delas vai ser denominada Olmeca, tá? O Olmeca são as civilizações mais antigas encontradas pelos historiadores, tá? Eles viviam ali no Golfo do México, aquela região que faz o Golfo do México, e eles praticavam agricultura numa espécie de terraplenagem. O que é isso, terraplenagem? Era uma ideia de que eles moravam em vales, eram regiões que eram profundas, e eles precisavam planar aquela região, trazendo terra de outras regiões. Então, eles planavam toda a sua superfície para poder ali praticar agricultura. E para facilitar a agricultura, eles construíam canais que facilitava levar água para outras regiões que não tinham acesso à água doce. Então eles construíam canais que faziam com que essa água penetrasse todo o território e assim todos os povos da civilização olmeca pudessem ter acesso à água. Os principais produtos cultivados eram o milho, feijão, a abóbora e a batata doce. Tá? Eles eram muito famosos por esculpirem pedras, e as pedras que eles utilizavam eram pedras vulcânicas, tá? O que eles mais costumavam esculpir eram imagens de cabeças gigantes, que os historiadores denominam, acreditam que aquelas cabeças seriam algum imperador, algum rei, ao qual eles estavam fazendo referência, homenagem, tá? Então a gente tem pouco conhecimento sobre a sociedade olmeca, tem pouco conhecimento como eles se organizavam socialmente. Então, o que a história possui de dados sobre os olmecas é a forma que eles se organizavam na sua estrutura, tá? Eles construíam essas cabeças colossais, o que eles cultivavam na terra, mas a sua organização política, social, a história desconhece. Também através de vestígios, acredita-se que eles realizavam rituais religiosos. Tanto é que as cabeças colossais, como eram chamadas, as cabeças que eles esculpiam, os historiadores acreditam que eram referência a algum rei ou a algum deus, tá? E eles também praticavam o enterro dos mortos, tá? Em algumas civilizações não era comum fazer a prática de enterrar os seus mortos. Então, eles faziam rituais para enterrar seus mortos, mas vocês se perguntam como é que os historiadores sabem desses dados? Através dos vestígios que foram encontrados na região. Dos corpos como eram encontrados, dá para entender que eram enterrados, porque eles eram enterrados junto com determinados objetos pessoais. Então, para a história, a gente acredita que eles realizavam esses rituais de sepultamento como uma forma também de adorar os deuses, né? Eles faziam encomendação daquele corpo aos deuses. E eles também eram ótimos comerciantes, tá? Eles tinham muito acesso no seu local a metais preciosos e pedras preciosas, então eles desenvolveram um comércio de troca, onde ele trocava seus produtos, que eram esses metais preciosos e pedras preciosas, através de outros produtos que eram escassos na sua região. Zapotecas e mixtecas são outros povos que viveram contemporâneo aos olmecas, tá? Só que a civilização olmeca ela sumiu, desapareceu, não tem vestígio de como é que essa sociedade desapareceu sem deixar nenhum vestígio. Com certeza também era uma sociedade ágrafa, não possuía o desenvolvimento da escrita. Dos zapotecas a gente já tem um pouquinho mais de informações, tá? Eles também desenvolveram a agricultura na sua sociedade e a gente sabe que eles se organizavam de forma hierárquica. Como é que seguia essa hierarquia dos zapotecas? Eram os sacerdotes que vinham no topo da pirâmide lá social, depois os guerreiros, posteriormente vinham aí os comerciantes e artesãos e na base, no final da pirâmide, vinham os camponeses, tá? Que eram responsáveis aí por praticamente manter a sociedade zapoteca.
eles eram descendentes dos olmecas, então eles vão incorporar na sua cultura muita coisa que era pertencente ao povo olmeca, tá? E uma das características que a gente observa nos zapotecas é que eles vão construir edifícios para a adoração dos deuses. E o templo mais popular lá dos zapotecas era o Monte Alben ou o Monte do Jaguar, que era o animal que era venerado e adorado por esses povos antigos. Então, todos os povos da Mesoamérica, eles vão ter um contato, uma adoração com o jaguar, tá? Pela habilidade dele, por ser um felino muito ágil. Então, todos os povos da Mesoamérica vão incorporar a ideia do jaguar como uma divindade. E aí, mais tarde, a cultura zapoteca vai ser incorporada pela Mixteca, tá? Mixteca significava das nuvens, era como eles eram denominados. E eles dominavam a arte dos oríveres, ou seja, eles dominavam a arte de trabalhar com metais preciosos, como ouro e prata. A sociedade deles era dividida em cidades-estados. O que é cidades-estados? São cidades que pertencem no mesmo espaço, porém cada uma tem suas normas, seus legisladores, suas leis, e tem o seu próprio comandante, seu próprio prefeito, o governador, certo? Então elas se organizavam dessa forma de cidades-estados, e eles adotaram uma nova prática para enterrar os mortos, que era, ao enterrá-los, colocar os seus objetos pessoais, né, os colares de ouro, as cerâmicas que eles gostavam. E aí vai ser uma fonte muito preciosa para os historiadores entender como é que se organizava a sociedade zapoteca e posteriormente mixteca. Outra cidade muito conhecida na Mesoamérica era Teotihuacan. Teotihuacan era uma cidade muito conhecida por ser um local de centros cerimoniais, ou seja, rituais religiosos. Lá a população era formada basicamente por imigrantes, ou seja, pessoas que vinham de outras regiões e se fixavam ali. Ela vai ser popular por ser uma espécie de uma avenida, onde ela vai ter vários templos religiosos, e a ocupação dela, o ganha-pão dessa cidade, vai ser através desses ritos religiosos. E ela também vai ter um comércio muito intenso, então isso vai favorecer aí o crescimento dessa cidade. Mas aí os historiadores têm poucas informações sobre essa cidade, então o que a gente trata dela é de uma forma bem superficial, porque ainda os historiadores estão buscando mais informações acerca de Teotihuacan. E agora a gente adentra aos maias. A origem do povo maias ainda é um pouco desconhecida, tá? Há poucos vestígios também dos maias, porque quando houve a ocupação espanhola, tudo foi destruído. Ainda há, sim, descendente dos maias, mas como era propriamente a origem deles, a gente ainda desconhece. A sua organização político-administrativa também se dá por meio das cidades-estados, tá? E cada cidade-estado vai ter o que eles chamam de Walaque Winnick, que vai ser aí o chefe de estado, que ele vai ter poderes divinos, tá? Ele vai ser o intérprete aí da vontade de Deus. Então, cada cidade-estado vai ter o seu Walaque Winnick. Esse cargo era absoluto e hereditário, ou seja, ele tinha poderes sobre tudo, tinha poder político, administrativo, militar e principalmente o poder religioso. E o seu cargo era passado de pai para filho, então eles ficavam praticamente a mesma família organizando, governando essa determinada cidade-estado. A cidade-estado mais conhecida dos mais vai ser Tikal. Tá? Lá em Tikal, eles vão desenvolver conhecimentos na medicina, matemática e astronomia, que eles vão ter uma ligação muito forte aí com os astros, com o céu. Eles possuem uma ampla rede de comércio, tá? Havia aí as feiras livres e também havia mercados fechados. Então eles vão ser conhecidos por uma ampla rede de mercado, onde eles possuíam produtos bastante variados. A sua organização social vai ser de forma hierárquica. Então, no topo da pirâmide deles, a gente vai ter aí o Walaque Winnick, que vai ser esse imperador, esse rei divino. Abaixo dele, a gente vai ter a nobreza, que a nobreza ela podia ocupar cargos como cargos administrativos, públicos, poderiam ser comerciantes, poderiam ser religiosos e também militares. Abaixo deles vinham aí os guerreiros, os trabalhadores e artesãos. Então eles vinham aí abaixo dos nobres.
Abaixo dos camponeses, abaixo dos guerreiros vinham os camponeses e os membros do povo. E abaixo ainda dos camponeses ainda havia um grupo denominado de escravos. Então era assim que era organizada a sociedade maia. No topo viu o Alaque e o Ique, abaixo a nobreza, depois os guerreiros comerciantes e depois os camponeses, demais população e os escravos. Um dos principais costumes que a gente pode entender da cultura maia é o consumo de milho, tá? O milho vai servir aí como base da alimentação do povo maia. E outra coisa também que a gente vai destacar nos costumes é o modo de se vestir. A gente não viu lá que a sociedade vai ser organizada de forma hierárquica, então cada setor da sociedade ela vai ter um tipo de vestimenta. Então isso vai ser uma das características do povo maia. A nobreza se vestia de uma forma, tinha determinadas roupas, e os camponeses tinham outro tipo de vestimenta. Basicamente é bem parecido com o que a gente tem hoje, né? O tipo de roupa, a qualidade da roupa, ela vai se espelhar na quantidade de dinheiro, de capital que a pessoa tem para investir. Então a gente já entende que pessoas mais ricas, com melhores condições financeiras, vão se vestir com roupas muito mais caras. Já as pessoas com condições mais precárias vão se vestir com roupas mais baratas. Então essa característica ainda permanece um pouquinho na nossa sociedade contemporânea. Eles vão se destacar bastante na astronomia. Eu acho que vocês até se recordam de um período em que a galera estava acreditando que ia ocorrer o fim do mundo, porque o calendário maia tinha terminado em 2012 e ali era o fim do mundo. Ia acontecer algum evento muito catastrófico que ia acabar com o mundo. Mas aí os historiadores já estão trazendo novas versões para a data do calendário maia ter se encerrado em 2012. E aí a gente também vai observar que eles vão ter esse contato com a astronomia, vão ser grandes astrônomos, e eles vão estar sempre observando as estrelas, tá? E eles vão construir templos sagrados em função dessa observação astronômica. Então eles vão construir templos aí que vão comemorar eventos astronômicos. E quais eram os principais eventos astronômicos que eles comemoravam? O solstício e os equinócios. Então eles vão desenvolver calendários para contar aí o tempo, tá? E a contagem de tempo deles, eles queriam se basear aí nos eventos cotidianos e nas festividades, né? Período de plantação, período que se passava um determinado astro no céu. Então eles criavam esses calendários para essa contagem de tempo. E aí eles vão ter dois calendários ativos na sociedade maia. Vai ser primeiro o calendário ritual, que ele vai ter aí 260 dias, que ele servia aí para festividades religiosas. E eles vão ter o calendário civil ou solar, que é de 365 dias, similar ao que a gente tem hoje. E aí vai haver o declínio dessa sociedade, né? Ainda não é conhecido diretamente o que levou ao fim direto da sociedade maia, mas a gente sabe que pode ser ocorrido através de eventos naturais e também por invasão de outros povos. Mas ainda na América Central há vestígios, há descendentes das populações maias habitando aí, fazendo preservar boa parte da cultura que eles conseguiram resgatar. E aí foi um pouquinho da civilização maia. Agora a gente vai adentrar na civilização asteca. A asteca ela vai habitar quase toda ali a parte do México. Então, o que a gente conhece hoje como México era a civilização asteca. E a civilização asteca, antes de receber essa nomenclatura de asteca, eles se chamavam mexicas. Por isso que aí ficou o nome do local de México. A capital asteca vai se chamar Tenochtitlan, tá? Tenochtitlan vai ser o principal ponto de encontro onde vai morar aí o imperador. E eles vão adorar o deus chamado Huitzilopochtli. Vai ser o principal deus que eles vão adorar. E há uma lenda para a fundação da cidade asteca, para a capital de Tenochtitlan. A lenda é a seguinte, eu vou ler o que está aqui no livro de vocês. A fundação da cidade asteca, Tenochtitlan, é aspecto fundamental de sua história e está relacionada ao culto do deus Huitzilopochtli. Os astecas acreditavam que esse deus teria confiado ao sacerdote Quetzalcoatl a informação de que o local sagrado e lugar onde deveria ser fundado uma cidade em homenagem a ele seria aquele em que se observasse uma águia segurando uma serpente em seu bico. Assim, teria surgido a capital asteca às margens do lago Texcoco, no México, em 1325. Então já foi aí no século
14 que surgiu a sociedade asteca, tá? E a lenda deles, como eu acabei de ler, era o imperador lá tinha recebido, o sacerdote tinha recebido uma visão de que o deus dele iria mostrar o local sagrado onde eles poderiam fixar morada. E esse local sagrado eles tinham que observar que ia ter a presença de uma águia, e essa águia ia estar segurando uma cobra em seu bico sobre o galho de uma árvore. Então eles saíram peregrinando todo o espaço, todo o território, e quando observaram, conseguiram realmente encontrar a águia com a serpente no bico, e foi aí que eles construíram e se fixaram nesse território, nessa região, fundando a capital dos astecas, Tenochtitlan. Esse reino vai possuir cerca de 38 províncias, e cada província ela vai ser uma espécie de cidade-estado. Porém, ela vai ter aí ligação com a capital, que eles vão ter que obedecer às ordens do imperador. Vão ser cidades-estados, porém, eles vão ter esse elo aí de ligação com o governo, com o imperador, onde eles também vão ter que pagar impostos a ele. A sociedade asteca ela também vai se organizar de forma hierárquica. Então a gente vai ter no topo da pirâmide da sociedade asteca o imperador, né, que ele vai ser também a representação de Deus, ele é uma divindade na terra. Abaixo dele a gente vai ter os sacerdotes. Abaixo dos sacerdotes a gente vai ter aí os negociantes e artesãos. Abaixo dos negociantes e artesãos a gente vai ter o povo, que era cidadãos livres, que eles poderiam exercer diversas funções, como escribas, mensageiros, professores, profissionais de limpeza. Então era essa função aí dos cidadãos que eram considerados livres. Abaixo desses cidadãos que eram considerados livres, a gente vai ter os escravos. E aí a gente vai ter ainda uma classe social abaixo dos escravos, que eram os não cidadãos, que eram aqueles povos estrangeiros que chegavam nas cidades astecas e se fixavam ali. Mas eles não vão ter direito político e social nenhum. No seu cotidiano, eles também vão ter aí o consumo abundante de milho, vai ser a principal alimentação deles, e eles vão ter uma ligação aí direta com o cacau. Vocês lembram que eu falei que os maias eram grandes comerciantes, eles faziam trocas através de minerais, através de metais preciosos e pedras preciosas. Uma coisa que também é utilizada como moeda de troca era a semente do cacau. Isso mesmo, a semente lá que faz o chocolate. O chocolate, para os astecas e maias, era considerado uma bebida sagrada. Então, apenas o imperador e os nobres e os sacerdotes poderiam consumir o chocolate, a bebida sagrada. Então, a semente de cacau era muito valiosa e ela também vai ser aí utilizada como moeda de troca dentro dessa sociedade. A sociedade asteca também vai se preocupar com a educação do seu povo. Então ela vai ter aí escolas gratuitas. Porém, a gente vai ter dois espaços de escola. Uma escola que era feita para os nobres, para os ricos, e outra escola que era construída para os pobres. E o que vai diferenciar esse espaço não é apenas que é escola de rico e escola de pobre. O que era ensinado também dentro dessas escolas vai ter diferença. A escola que era para o rico, ela era chamada de Calmeca. A Calmeca ela tinha a função de ensinar aos seus jovens ritos religiosos, ensinamentos militares, ensinamentos astronômicos, ensinar história, ensinar arquitetura e aritmética. Então, a população mais rica tinha acesso a esses conhecimentos. Já a população mais pobre, as escolas se chamavam Telpocatli. Nessas escolas era ensinado o seguinte: história. Era ensinado costumes religiosos, não eram ensinados ritos religiosos, era ensinado apenas os costumes religiosos. Era ensinado também a oratória, eles tinham também que falar bem. Era ensinado dança, conto. Somente, eles não tinham conhecimentos de astronomia nem de matemática. E aí, as escolas eram para meninos e meninas, né? Diferente aí das escolas que a gente vai ver na Europa, que ela vai focar apenas na educação do menino. Os astecas ensinavam sim os meninos e as meninas, porém eram em salas diferentes. E aí, dentro dessas salas diferentes, a gente vai ter uma disciplina diferente para cada gênero, né? As meninas, além de aprender essas coisas que eu falei, das escolas pobres, elas iriam aprender também a arte de servir no templo e também como ser uma boa esposa.
Então elas aprendiam ali como servir no templo e aprendiam também práticas de como ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. Os meninos, eles aprendiam a serem um bom guerreiro, então eles tinham treinamento militar. Isso para a escola, que era denominada de Teopotili, que era para ir para os povos mais pobres. E aí, os astecas também vão ter um grande contato com a astronomia, tá? A observação dos corpos celestes lá do céu era função apenas dos sacerdotes. E através dessa observação eles vão também desenvolver calendários, tá? O calendário deles era baseado no calendário solar, onde vai ter aí 18 meses e cada mês vai ter 20 dias. E eles vão ter lá 5 dias que eles chamam de 5 dias ocos. É mais ou menos o que acontece no nossa contemporaneidade, que a gente tem o ano bissexto. Esses 5 dias ocos vão mais tarde se tornar em outro mês, tá? Para se tornar essa ideia do ano bissexto. Então eles vão desenvolver escrita e juntamente dessa escrita eles vão desenvolver uma literatura. A literatura deles era baseada em escrever livros sagrados. Então boa parte do que era escrito era voltado para os deuses, para ritos religiosos. E aí eles vão desenvolver um sistema de escrita que eles intercalavam, eles misturavam os dois sistemas de escrita quando eles iriam escrever os livros, tá? O sistema de escrita deles eram baseados no sistema silábico e ideográfico. Então eles misturavam palavras com imagens. Era a forma que os astecas escreviam, tá? E aí os livros eram feitos de folhas de agave, tá? Eles pegavam lá, tiravam a fibra e produziam folhas de agave. Só que aí essa sociedade também vai entrar em declínio, né? E o declínio principal que vai levar ao fim da sociedade maia vai ser a invasão do povo europeu, especificamente os espanhóis, que vai levar aí a um massacre, um genocídio completo da civilização asteca, certo? E aí, nosso conteúdo fica aqui por hoje. Na próxima aula a gente vai terminar Incas e outras populações que viviam aqui na América antes da chegada dos espanhóis. Um abraço, turma!